Já alguma vez se levantou da cadeira e ouviu aquele estalido nos joelhos? Ou sentiu uma pontada nas costas ao pegar num neto ao colo? É um som, uma sensação que nos lembra subtilmente da nossa fragilidade. E depois vem a consulta médica. As palavras sérias como osteopenia ou osteoporose e o medo de uma queda, de uma fratura que nos pode roubar a independência. De repente, as prateleiras da farmácia e do supermercado parecem gritar por nós, com frascos e mais frascos de suplementos caríssimos. Colagênio em pó, cálcio com magnésio, vitamina D. Prometem ossos de aço, mas muitas vezes apenas esvaziam a nossa carteira, deixando-nos mais confusos e desanimados do que antes. Sentimos-nos perdidos a pensar se estamos a fazer o suficiente, se estamos a tomar a pílula certa. Mas e se eu lhe dissesse que a solução mais poderosa e econômica para reconstruir a força dos seus ossos pode não estar num frasco, mas sim na sua própria panela? Um segredo antigo que as nossas avós conheciam e praticavam, mas que nós, na pressa da vida moderna, esquecemos. Neste vídeo, vamos redescobrir este elixir caseiro, uma bebida rica em colagênio que o seu corpo reconhece e absorve de forma muito mais eficaz do que qualquer pó processado. Vou partilhar a receita passo a passo e revelar os alimentos simples que potenciam o seu efeito. Continue a ver até ao fim, porque o último segredo que vou revelar pode ser o mais surpreendente e eficaz de todos. Vamos então começar com a estrela do nosso espetáculo, a base de tudo o que vamos falar hoje. Esta bebida milagrosa não é uma invenção moderna, não é uma moda passageira. É algo tão antigo e tão reconfortante como as cozinhas das nossas mães e avós. Estou a falar do caldo de ossos. Sim, leu bem. Aquele caldo rico e saboroso que era a base de tantas sopas e guisados tradicionais, como uma boa canja de galinha ou o molho de um cozido à portuguesa bem apurado. Antigamente nada se desperdiçava na cozinha. As carcaças do frango, os ossos do assado, tudo ia para uma panela grande com água e legumes e ficava a cozinhar lentamente durante horas a fio. O resultado era um líquido dourado, cheio de sabor, mas, mais importante ainda, carregado de nutrientes essenciais para a nossa saúde. Hoje, a ciência veio confirmar o que a sabedoria popular já sabia. Este caldo é uma das fontes mais ricas e biodisponíveis de colagênio que existem. O colagênio é, de forma muito simples, a cola que mantém o nosso corpo unido. É a principal proteína que compõe os nossos ossos, a nossa pele, as nossas cartilagens e os nossos tendões. Quando somos jovens, o nosso corpo produz colagênio em abundância, mas a partir dos 30 e, especialmente depois dos 50 e 60 anos, essa produção diminui drasticamente. É por isso que a pele fica mais flácida, as articulações começam a doer e os ossos perdem densidade, tornando-se mais porosos e frágeis. Ao bebermos o caldo de ossos, estamos a fornecer ao nosso corpo os blocos de construção exatos de que ele precisa para reparar e fortalecer estas estruturas. Mas não é só colagênio. O processo de cozedura lenta e prolongada, especialmente quando adicionamos um ingrediente secreto que já vou revelar, extrai dos ossos uma quantidade impressionante de minerais. Estamos a falar de cálcio, fósforo, magnésio, potássio, tudo na sua forma mais natural e fácil de absorver pelo nosso organismo, muito superior às pílulas de cálcio sintéticas que muitas vezes acabam por não ser bem aproveitadas. Para além disso, o caldo é rico em aminoácidos como a glicina e a prolina, que têm um poderoso efeito anti-inflamatório, ajudando a aliviar as dores nas articulações que tanto nos atormentam. Agora vamos ao que interessa. Como se faz este elixir em casa? É muito mais fácil do que parece. A primeira coisa a fazer é arranjar bons ossos. Vá ao seu talho de confiança e peça ossos para caldo. Pode pedir ossos de tutano de vaca, que são riquíssimos, ossos do joelho, carcaças e pés de galinha, que são incrivelmente ricos em colagênio. A qualidade é importante. Se puder, escolha ossos de animais criados ao ar livre. O passo seguinte, um pequeno truque que faz toda a diferença no sabor, é assar os ossos primeiro.
Coloque-os num tabuleiro e leve-os ao forno bem quente por uns 20 a 30 minutos, até ficarem dourados. Isto vai caramelizar os ossos e dar ao seu caldo uma profundidade de sabor incrível. Depois coloque os ossos assados numa panela grande, a maior que tiver. Cubra-os generosamente com água fria. E agora, o ingrediente secreto que mencionei. 2 ou 3 colheres de sopa de vinagre de cidra. Não se preocupe, não vai sentir o sabor do vinagre no final. A acidez do vinagre é fundamental porque ajuda a extrair todos os minerais preciosos dos ossos para a água. Deixe os ossos de molho na água com vinagre por cerca de 1 hora antes de ligar o fogão. Passada essa hora, junte alguns legumes para dar sabor e mais nutrientes. Não precisa de ser nada complicado. Uma cebola grande cortada ao meio, 2 cenouras e 2 talos de aipo partidos grosseiramente são o suficiente. Pode juntar também uma folha de louro, alguns grãos de pimenta preta e um molho de salsa. Agora, leve a panela ao lume. Assim que começar a ferver, reduza para o lume mais baixo possível. O segredo é uma cozedura muito, muito lenta. O caldo não deve ferver em caixão, deve apenas borbulhar suavemente, a sorrir, como diziam as nossas avós. Durante a primeira hora vai formar-se uma espuma à superfície. Com uma escumadeira, vá retirando essa espuma e deitando fora. São impurezas que queremos remover. E agora, a parte mais importante. A paciência. Este caldo precisa de tempo. No mínimo, 8 a 12 horas. Se puder deixar 24 horas, ainda melhor. Quanto mais tempo cozinhar, mais rico e nutritivo será. Pode usar uma panela de cozedura lenta, se tiver, e deixá-la a trabalhar durante a noite. Passado o tempo de cozedura, desligue o lume e deixe arrefecer um pouco. Depois, com cuidado, coe o caldo por um passador fino para remover todos os ossos e legumes. O líquido que resta é ouro puro. Deixe-o arrefecer completamente no frigorífico. Vai notar que se forma uma camada de gordura no topo. Pode retirá-la com uma colher e deitá-la fora, ou guardá-la para cozinhar, pois é uma gordura saudável. O verdadeiro teste da qualidade do seu caldo é que, quando estiver bem frio, ele deve ter a consistência de uma gelatina. Se abanar o recipiente e o caldo tremer, parabéns! Isso significa que está carregado de colagênio. Para consumir, basta aquecer uma chávena e beber como se fosse um chá, talvez com uma pitada de sal. É reconfortante, quente e incrivelmente nutritivo. Pode também usá-lo como base para todas as suas sopas, para cozer o arroz ou para fazer molhos. Começar o dia com uma chávena de caldo de ossos quente é como dar um abraço ao seu corpo por dentro, fornecendo-lhe exatamente aquilo de que ele precisa para se manter forte e resiliente. Mas para que este caldo de ossos faça a sua magia, o nosso corpo precisa de outros ajudantes. Não adianta de nada dar-lhe os tijolos se não tivermos os trabalhadores e o cimento para construir a parede. O colagênio do caldo é o tijolo, a matéria-prima. Mas para o corpo o conseguir utilizar para reconstruir os ossos e as cartilagens, ele precisa de outros nutrientes vitais, e o primeiro, e talvez o mais importante, é a vitamina C. Pense nisto da seguinte forma. O colagênio forma uma espécie de rede, como os varões de ferro numa construção. A vitamina C é o cimento que une esses varões e lhes dá força e estabilidade. Sem vitamina C suficiente, o corpo não consegue sintetizar e fixar o colagênio de forma eficaz. E onde encontramos esta vitamina preciosa? A primeira coisa que nos vem à cabeça são as laranjas, e é verdade, são uma boa fonte. Mas há outros alimentos ainda mais ricos. Por exemplo, sabia que um pimento vermelho tem quase o triplo da vitamina C de uma laranja? Os kiwis, os morangos, os brócolos e, especialmente, as nossas couves de folha escura, como a couve galega que usamos no caldo verde, são fontes excepcionais. Integrar a vitamina C na sua rotina é muito simples. Pode, por exemplo, espremer um pouco de sumo de limão para a sua chávena de caldo de ossos quente. Não só lhe dá um sabor fresco e agradável, como está a criar a combinação perfeita para os seus ossos. Ou pode simplesmente garantir que come uma peça de fruta ou uma porção de legumes ricos em vitamina C em cada refeição.
É um pequeno gesto que faz uma diferença gigantesca na forma como o seu corpo aproveita o colagênio que está a consumir. Agora vamos falar de outro herói silencioso da saúde óssea, o magnésio. O cálcio leva toda a fama, mas sem magnésio, o cálcio não sabe para onde ir. O magnésio atua como um maestro numa orquestra. Ele garante que o cálcio que ingerimos vai para o sítio certo, ou seja, para os nossos ossos e dentes. E, igualmente importante, ele impede que o cálcio se deposite onde não deve, como nas nossas artérias, o que poderia levar a problemas cardiovasculares. Muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos, têm deficiência de magnésio sem o saberem. Cansaço, cãibras musculares e até insônias podem ser sinais. A boa notícia é que é fácil encontrar magnésio em alimentos deliciosos. O chocolate preto, com pelo menos 70% de cacau, é uma fonte fantástica. Sim, 1 ou 2 quadradinhos por dia podem ser benéficos. Os frutos secos, como as amêndoas e as nozes, os abacates, as sementes de abóbora e de girassol, e mais uma vez, os vegetais de folha verde escura, são todos riquíssimos neste mineral. Um punhado de amêndoas à meio da tarde, umas sementes de abóbora por cima da sopa ou do iogurte, são formas simples e saborosas de garantir que o seu corpo tem o magnésio de que precisa para gerir o cálcio de forma inteligente. E isto leva-nos a outro nutriente crucial, mas menos conhecido: a vitamina K2. Se o magnésio é o maestro, a vitamina K2 é o polícia sinaleiro. Ela tem um trabalho muito específico: pegar no cálcio que anda a circular no sangue e transportá-lo ativamente para dentro da matriz óssea. É ela que cimenta o cálcio nos ossos. Sem vitamina K2 suficiente, o cálcio pode ficar à deriva e, como já vimos, depositar-se nas artérias ou nos rins. Onde é que a encontramos? Esta é um pouco mais difícil de obter apenas da dieta, mas não é impossível. As melhores fontes são os alimentos fermentados e os produtos de animais que se alimentaram de pasto. Queijos curados, como o Gouda ou o Brie, são boas fontes. As gemas de ovo, especialmente de galinhas criadas ao ar livre, também contêm vitamina K2, assim como a manteiga de boa qualidade, como a manteiga dos Açores, feita com leite de vacas que pastam na erva verde. Portanto, não tenha medo de comer um bom queijo de vez em quando ou de usar manteiga de qualidade com moderação. O seu corpo e os seus ossos agradecem. Finalmente, não podemos falar de saúde óssea sem falar do sol. A vitamina D, que na verdade é uma hormona, é absolutamente essencial para que o nosso intestino consiga absorver o cálcio dos alimentos. Podemos comer os alimentos mais ricos em cálcio do mundo, mas sem vitamina D, a maior parte dele não será aproveitada. E a melhor, mais natural e mais barata fonte de vitamina D é a exposição solar. Não estou a dizer para se torrar ao sol do meio-dia, mas 15 a 20 minutos de sol, no início da manhã ou ao fim da tarde, nos braços e nas pernas, sem protetor solar, pode ser suficiente para o corpo produzir a vitamina D de que precisa. Dê um pequeno passeio no jardim, sente-se na varanda a ler um livro, sinta o calor do sol na pele. É terapêutico para a alma e fundamental para os ossos. Claro que no inverno pode ser mais difícil, e aí podemos reforçar com alimentos como a sardinha, a cavala, o salmão e as gemas de ovo, mas nada substitui o poder do sol. Vê como tudo está interligado? Não se trata de encontrar uma pílula mágica ou um único superalimento. Trata-se de criar uma sinfonia no nosso corpo, onde cada nutriente desempenha o seu papel em harmonia com os outros. É um regresso à sabedoria antiga, à forma como os nossos antepassados comiam e viviam em sintonia com a natureza. Em vez de confiarmos cegamente em frascos caros com promessas mirabolantes, podemos voltar à simplicidade e ao poder da cozinha das nossas avós. Começamos com uma chávena quente e reconfortante de caldo de ossos, fornecendo ao nosso corpo o colagênio e os minerais de que ele anseia. Depois garantimos que temos os trabalhadores para usar essa matéria-prima. Juntamos a frescura de um pimento vermelho ou o sumo de um limão para a vitamina C. Saboreamos um pedaço de chocolate preto ou um punhado de amêndoas para o magnésio. Apreciamos um bom queijo curado
ou um ovo estrelado de galinhas felizes para a vitamina K2. E claro, não nos esquecemos do presente gratuito e revitalizante que o sol nos oferece todos os dias. Cada um destes gestos, por mais pequeno que pareça, é um passo na direção certa. É um ato de amor próprio, um investimento na nossa saúde e na nossa independência. E a mensagem mais importante que quero que leve deste vídeo é que nunca é tarde demais para começar. Não importa se tem 65, 75 ou 85 anos. O nosso corpo tem uma capacidade de regeneração absolutamente extraordinária. Ele quer curar-se. Só precisa que lhe demos as ferramentas certas. Cada chávena de caldo que bebe, cada caminhada ao sol, cada refeição colorida que prepara, é uma mensagem que envia ao seu corpo, dizendo-lhe que se importa, que quer que ele seja forte. É um investimento direto na sua capacidade de continuar a brincar com os netos, de cuidar do seu jardim, de viajar, de viver a vida com alegria e sem dor. Agora gostaria muito de ouvir as suas histórias. A sua família também fazia caldo de ossos? Tem alguma receita especial ou algum segredo que queira partilhar? Ou talvez tenha alguma dúvida sobre o que falamos hoje? Por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil, se ele lhe trouxe alguma informação nova ou um pouco de esperança, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que, como nós, procuram formas naturais e eficazes de cuidar da sua saúde. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar juntos os segredos para uma vida longa, vibrante e feliz. E lembra-se do que eu disse no início sobre um ingrediente surpreendente e secreto? Depois de tudo o que falamos, talvez já tenha adivinhado. O ingrediente mais poderoso não é o osso, nem o vinagre, nem sequer a vitamina C. O ingrediente mais poderoso de todos é a consistência. É o pequeno ritual diário. É a decisão de beber aquela chávena de caldo todas as manhãs, mesmo nos dias em que não apetece. É a disciplina de dar aquele pequeno passeio ao sol. É o amor que coloca na preparação da sua comida. Essa consistência, esse cuidado diário, é a verdadeira magia que reconstrói não só os ossos, mas também fortalece o espírito e a alma. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide-se bem, com carinho e paciência. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. Até o próximo vídeo.